Você já teve a impressão que o motor do seu aeromodelo iria morrer em voo? Ou pior do que isso, ele realmente morreu por estar com a marcha lenta muito baixa? Hoje eu vou ensinar para vocês uma dica extremamente simples que pode prevenir situações como esta. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E você sabe o lugar onde o motor nunca apaga? É na loja Aeromodelismo é Assim. Verdade, lá nós temos todos os itens exclusivos aqui do canal, inclusive essa camiseta que vocês sempre me veem gravando aqui. Quer uma camiseta igual essa que eu uso, tanto aqui quanto quando eu vou para a pista? Acesse, é loja.aeromodelismoeassim.com.br. Nos vemos por lá. Bem pessoal, primeiro, como sempre eu faço aqui no canal, eu quero explicar para vocês por que de fazer isso ou por que de não fazer, para só depois falar como faz. Eu quero que vocês entendam, para que vocês aprendam a pensar. Esse é o principal objetivo aqui do canal, realmente ensinar o aeromodelismo e não fazer com que vocês repliquem simplesmente o que eu falo aqui. Então o que acontece? Muitas vezes em voo, o seu motor fica com a lenta muito baixa, principalmente depois que ele esquenta. Então assim, se você regula no chão a lenta com o motor frio de um motor a gasolina, então você deixa a lenta bem baixa no ponto certo e vai voar, provavelmente seu motor vai apagar em voo. Por quê? Depois que o motor gasolina esquenta, muda-se a mistura e a lenta cai um pouquinho. Então sempre que você vai decolar com o motor frio a gasolina, deixe ele um pouquinho acelerado. Geralmente, se o trim estava certo por causa do voo anterior, ele já vai ficar um pouquinho acelerado. Deixa, não regule isso, porque se você baixar, a hora que você for pousar, o seu motor vai morrer. Então a ideia dessa chave de voo, que seria acelerar um pouquinho mais o motor, deixar uma lenta de voo um pouquinho mais alta do que a lenta de pista, do que a lenta de pouso. E com isso você acaba minimizando a chance do seu motor apagar em voo. Não é nada mais do que isso, deixar o motor um pouquinho acelerado em voo. Mas isso não é tão simples, porque do mesmo jeito que resolve alguns problemas, dificulta outro. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, não é porque o seu motor está desregulado e está morrendo em marcha lenta que você vai fazer essa mixagem e vai resolver o problema. Isso que eu vou explicar para vocês é uma maneira de você prevenir com aquele 5% a mais de chance do seu motor apagar. Então, se o seu motor já está mal regulado, se o seu motor tem problema, isso é outra questão. Não adianta você deixar ele um pouquinho acelerado, porque depois você vai ter que reduzi-lo para pouso, porque como vocês vão ver, essa marcha lenta um pouco acelerada prejudica bastante o pouso, porque vai fazer o seu avião voar muito. Então, o seu motor precisa estar regulado. Esse é o ponto principal dessa dica. E, inclusive, eu uso essa dica, eu aprendi ela há muito e muito tempo. Para vocês terem ideia, vários elétricos meus também possuem essa marcha lenta. Então, quando eu baixo o stick do meu elétrico, a hélice continua rodando como se fosse um motor a combustão. Isso, por exemplo, foi muito necessário no campeonato Scala que eu sempre participo. Este que eu falo aqui em cima, que inclusive já fui campeão, já peguei vários segundos lugares aí, porque o que esse campeonato pede? Você precisa deixar o seu avião na pista com o motor funcionando em marcha lenta e ele deve estar parado. Eu fazendo essa interpretação para o elétrico, o que eu entendi? O motor precisa estar funcionando. Então, nesse exemplo, eu programei uma chave para deixar o motor em marcha lenta girando como se fosse um modelo combustão e também como se fosse a representação do modelo real, que é a ideia da categoria Scala. Fazer um voo desde a decolagem até o pouso como se fosse uma aeronave real. Então por isso eu fiz essa chave e fiz uma outra aplicação para ela. Em vez de não deixar o motor apagar, é deixar sempre o motor com uma marcha lenta mínima. Porque quem voa elétrico sabe, você deu batente, você tirou toda a potência do motor, o motor para. Se você não tiver com o freio acionado, a hélice fica girando, mas girando como se fosse um catavento, sem ter um motor tracionando.
e se você programar freio, a hélice fica realmente parada, né? Ela trava e fica parada. E uma outra coisa que outro dia eu estava na pista conversando com um amigo meu, o Fernandinho, e ele disse que não gostava desse tipo de mixagem. Ele é um cara muito técnico, sempre com bons argumentos para falar qualquer coisa, e ele me disse que não gostava porque para ele o motor tinha que ter o seu funcionamento perfeito, desde a marcha lenta até o full motor, e ele acha que isso é uma maneira de enganar uma má regulagem. Eu concordo com ele em partes, o motor tem que funcionar sim de maneira perfeita, tanto em lenta até full motor, mas eu discordo dele da parte de que eu acho que isso é uma boa maneira de você prevenir que o seu motor morra em voo. Porque vocês sabem, né? Quanto mais baixa a rotação do motor, mais é a chance dele apagar, porque ele tem menos inércia de funcionamento. Então, se tiver full motor, por exemplo, mesmo que uma combustão falhe, o motor vai dar uma pipocada e vai continuar funcionando. Diferente de se ele estiver em marcha lenta, principalmente uma marcha lenta muito lenta. Então eu só quis trazer esse contraponto de uma pessoa que não usa desse tipo de mixagem porque não gosta. E aí nós retornamos no ponto em que eu falei no começo do vídeo. Por exemplo, para pousar, você vai precisar desligar essa chave, porque se você vier, é como se o motor tivesse um pouquinho acelerado, porque ele vai estar um pouquinho acelerado. Então vai ficar um pouquinho mais difícil de pousar e muitas vezes, aí dependendo do avião, você não vai conseguir pousar, porque ele vai deixar uma velocidade que é lenta demais para voar, mas é rápida demais para pousar. Sabe aquela velocidade que tanto faz o que você escolhe porque você vai se lascar do mesmo jeito? Então, é mais ou menos essa velocidade. Aí, no caso, você teria que arremeter, né? Dá motor, vai embora e faz uma nova aproximação. Eu já fiz muito isso, de esquecer de bater a chave de voo para o pouso, e aí no fim eu vou, toco, falo, nossa, mas parece que está acelerado. Ih, a chave de voo. Aí eu vou lá, desligo, bum, cai para lenta, e aí eu consigo parar o avião na pista. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu sinto dificuldade é quando eu vou 3D com o meu extra. Então, por exemplo, se eu quero vir e entrar num hover para fazer um torque roll, eu não consigo fazer com a chave de voo acionada, porque aquela mínima rotação faz com que o avião voe rápido demais para o que eu quero. Então, o que eu faço? Isso vai vir depois. Eu desligo essa chave de voo quando eu vou fazer manobras 3D. Esse é o ponto que eu prefiro fazer exatamente para evitar esse tipo de problema. Então, tanto para manobra 3D quanto para pouso, você não usa. Mas eu aciono essa chave assim que eu alinho na pista. Vou, taxio o avião na pista, parei com o avião, pronto para decolagem. Faço check, por exemplo, baixo o flap, ligo luz de navegação, se for um avião em escala, tal, e bato a chave de motor que já sobe um pouquinho mais a rotação. Resumindo, a ideia é essa. Eu uso bastante, uso em vários aviões, mas eu deixo aqui de sugestão. Pense, reflita e veja se é melhor para você. E se você também quiser mais dicas como essa que eu estou dando aqui, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Menos de 20% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos aqui do canal. Então confira, desça aqui embaixo e veja se está vermelhinho, se você realmente está inscrito. Se não, já clica e dá essa forcinha aí pro canal, beleza? Eu agradeço muito a sua ajuda. E agora vamos realmente à parte prática dessa chave de voo. Como que eu faço? Eu coloco essa chave em uma chave de 3 posições. Então, 1, 2, 3 posições. E essa mesma chave aciona o timer, que é o cronômetro de voo que vai me avisar qual é a hora de pousar, porque eu preciso saber qual é a autonomia do avião. Não é um avião com placas solares voando num dia ensolarado, que teria uma autonomia muito grande ou até mesmo infinita. Então você tem autonomia, você precisa saber quanto tempo seu avião voa, e eu coloco na mesma chave. Então como que eu faço? No primeiro ponto, tanto o timer quanto a chave de voo estão desligados. No ponto intermediário, eu solto apenas o timer e vocês vão entender por que disso. E no segundo ponto, eu solto o timer e também aumento a marcha lenta do motor. Então, nesse terceiro ponto, tudo está ligado. Por que eu faço isso? Lembra que eu falei da manobra 3D? Que eu estou voando 3D, mas eu não quero que o motor esteja acelerado. Então eu bato a chave e deixo nessa posição intermediária que fica só com o timer e continua contando o tempo de voo.
Então isso é muito importante, você não pode parar o cronômetro porque você não quer que o seu motor esteja acelerado. Então você faz esse esqueminha numa chave de 3 posições e já fica realmente muito legal. É o jeito que eu uso em praticamente todos os meus aviões. E isso também faz com que você não esqueça de acionar essa chave, porque acionar o timer na hora de decolar já é padrão e eu espero que se você tem alguma experiência, você já esteja acostumado a fazer isso. Antes de decolar, você bate a chave de timer e aí já está na mesma chave acelerar o motor. Algumas pessoas, dependendo do tipo do avião, colocam em uma chave de 2 posições mesmo, aí já aciona o timer e já acelera o motor e na hora de pousar você desliga tanto um quanto o outro. Se você quiser ficar treinando pouso e decolagem, vamos ter um problema se a chave for de 2 posições, mas se for de 3 já resolve tudo isso. E é aí que começa a fazer diferença você ter um rádio melhor, com várias chaves de 3 posições, ou um rádio que só tem chaves de 2 posições. E para fazer essa mixagem mesmo, existem 2 formas, pelo menos no rádio que eu uso, aí vocês vão ter que adaptar o conhecimento para o rádio que vocês usam. A primeira delas é utilizando a função idle down, que é a função de baixar a rotação do motor. Aí você faria o caminho inverso, em vez de você subir a rotação, você baixa a rotação. É a mesma coisa, mas pensado de maneira diferente, porém nem todos os rádios possuem essa função. Uma função que todos os rádios têm, e isso sem exceção, é rádio computadorizado, vai ter mixagem programável. E com a mixagem programável, como o próprio nome diz, né, o PMix, você consegue fazer tudo o que você quiser. Você fala qual é o canal mestre, qual é o canal escravo e já resolve todos os problemas, sem segredo e ao alcance de todos. E é isso que eu vou mostrar para vocês como que faz na prática exatamente agora. Como vocês já sabem, eu vou utilizar aqui o meu rádio de uso comum, que é o Futaba 14SG, mas a ideia aqui é explicar para vocês os conceitos em si e não como fazer a programação nesse rádio. Eu criei um modelo novo, né? Sempre que vocês forem tentar alguma coisa nova, ver se funciona, cria um modelinho novo, não funciona a programação do seu avião que já está voando, não. Então criei esse modelinho novo, eu vou entrar aqui no menu, vou direto em mixagem programável. Esse rádio tem até a função idle down, que seria uma outra função que dá para fazer isso. Deixa eu ver se fica nesse menu aqui ou se fica no outro. Eu acho que fica no outro. Aqui seria essa função idle down. Mas como nem todos os rádios têm, mas todos os rádios têm o PMix, eu vou fazer por PMix, que aí realmente fica ao alcance de todo mundo. Entrei no PMix, vim aqui no primeiro. O importante é que você coloque tanto o canal mestre quanto o canal escravo, o canal do seu acelerador, que aqui é o throttle. 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 Aqui na ativação, basta você colocar a chave que você quer ativar. Vou deixar em on e vou selecionar a chave que eu quero, que nesse exemplo aqui vai ser a SA. Não é a que eu uso no dia a dia, mas eu vou deixar com ela mesmo. E aqui seria aquela questão que eu falei, off, off e on. Só na última posição ela vai ser acionada. Então vamos voltar aqui. Então já temos a chave SA, olha, off, off, foi para on. Eu volto aqui para a primeira página e simplesmente vou alterar o eixo. Aqui você pode fazer a alteração, mas aí tem que fazer de uma outra maneira. Eu recomendo que você venha aqui no Y, né, que seria o eixo Y, que você vai colocar para cima ou para baixo e faça a alteração diretamente aqui. Aí você precisa simplesmente ver para onde que o seu carburador vai acelerar um pouquinho mais, senão você vai fazer uma chave de cortar motor, né? Porque cortar motor é exatamente o oposto disso. Então, se for para baixo, que abre mais o carburador, você vem aqui. Se não for, você vai para cima e deixa para cima. Em geral, 5, 10 já é o suficiente, tá? Se você deixar muito, como por exemplo 20, 30, vai acelerar muito o seu motor. Então, por volta de 5 ou 10 já é o suficiente para deixar uma marcha lenta um pouquinho mais alta. Então, se eu deixar, vamos ver se vai alterar a curva. Não, porque aqui está dentro da mixagem, mas se a gente for lá no servo, nós vamos ver que altera um pouquinho o canal 3. Tá vendo? Ó,
Quando a chave está desacionada, está em 100. Quando ela está acionada, vai para 95 e acelera um pouquinho mais o canal do acelerador. Bem simples, né, gente? Vocês conseguiram perceber como algumas dicas simples evitam de você quebrar, evitam de você passar perrengue com o seu avião, do avião morrer e você ter que fazer ele chegar na pista. Olha como é uma coisa boba aumentar a marcha lenta ou fazer a marcha lenta de voo, como nós costumamos falar também. São essas dicas simples que é o ponto principal do canal. Facilitar o seu dia a dia no hobby com muito conhecimento. E esse vídeo agora fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês, porque aeromodelismo é assim!